Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio Borges, bom dia, querido. Vem para cá para a gente conversar sobre a palavra de Deus, estudar. Bom dia. Bom dia, amado. Tudo bem, querido? Bem, graças a Deus. Bom Pastor Wagner, eu estava observando aí, rapaz, desde o dia que eu entrei, duas coisas me chamaram a atenção aí na sala. Uma delas eu comentei ali na meditação, né? É a presença das meninas, né? Muitas meninas, rapaz. O Espírito Santo de Deus está alcançando grandes vitórias. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a presença dos nordestinos, rapaz. Parece que o Espírito Santo está sendo derramado sobre os nordestinos em profusão, especialmente os baianos. Já percebeu isso? Quantos baianos aparecem? Tem muito baiano aqui, muito. Muito, louvado seja Deus. Eles chegaram, pastor, e vieram realmente em maior quantidade, e agora os baianos estão mandando esse link, rapaz, para tudo que é lugar do Brasil, do mundo, e, rapaz, vamos dominar o mundo. Dominar o mundo, meu amigo. Dominar o mundo. Bênção, pastor, bênção, glória Amém. a Deus. Amém. Eu sou baiano, não sei se você sabe. Eu não sabia, não. Eu nasci em Brumado, na Bahia. Passei lá agora nas férias, tirei uma fotinha naquela igreja católica, aquela igreja que é tradicional, né? A praça tradicional, antiga da cidade. E eu tirei foto ali, falei, rapaz, meu pai e minha mãe passaram por aqui, viveram aqui. Um momento de emoção, já havia passado outras vezes lá, mas não com a possibilidade de parar um pouquinho. A gente brinca assim, mas a gente percebe, né, que estamos vivendo um momento muito especial, né, que o Espírito Santo realmente está sendo derramado já de forma muito visível, né? Aquilo que almejamos durante muito tempo parece que começa a acontecer, e começa a acontecer de forma muito real, né? Louvado seja Deus. Deus te use, amigo. Boa mensagem. Amém. Eu pensei em falar aqui, assim que a gente combinou a data, né? Eu digo, vou falar algo relacionado ao perdão. Mas parece que naquele mesmo dia, o pastor Abdoral fez uma mensagem assim, muito poderosa sobre o perdão e fiquei pensando, não tem muito o que falar mais depois disso aqui, né? Eu digo, vou mudar, né? Vou mudar. Vou falar sobre outra coisa. Depois comecei a pensar na possibilidade de um outro tema. Eu conversei ontem com um amigo, né? Se alguém já tocou nesse assunto aí, eu mesmo já falei sobre esse assunto. Eu disse, então, vou mudar de novo, né? Então, eu pensei, vou falar alguma coisa relacionada a mudanças, né? A mudanças. Então, eu queria convidar vocês, né, a abrir a Bíblia, né, no livro de Jeremias, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 21, que diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, diz o Senhor, né? Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, olha a pergunta de Deus, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Eu escolhi a melhor semente, eu mesmo te plantei, Deus disse. Fui eu que te fiz, com as próprias mãos, né? Aqui ele está falando realmente da raça humana, né? do ser humano, de mim, de você. Eu te plantei com as minhas próprias mãos, eu te fiz. Por que você veio se tornar isso que você é hoje, né? Como te tornaste uma planta degenerada, né? Nós fomos criados perfeitos, mas o pecado nos mudou, nos alterou. Heráclito, de Éfeso, um filósofo que viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, ele diz o seguinte: a única coisa permanente que existe é a mudança. Só existe uma coisa permanente, e essa é a mudança. Vai mudar. E ele diz mais, ele diz assim, ó, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Eu fiquei pensando nisso aí, é verdade, né?
Pois como as águas, nós mesmos já somos outros, é o que ele diz, né? Você entra no rio, as águas passam, você entra de novo, já é outro rio. Você não pode entrar duas vezes, porque tudo muda e muda de forma muito rápida. O grande problema, irmãos, é que essa mudança é sempre para pior. A mudança é sempre para pior. Essa é a regra. Nós estamos falando aqui da regra. Vivemos num mundo onde a regra é mudar sempre para pior. A Bíblia diz, né, lá em Gênesis, quando Deus resolveu destruir o mundo com o dilúvio, diz que a natureza humana era má continuamente. Então, um processo que vai só piorando, só piorando. Hoje, nós podemos dizer com segurança, se os antediluvianos foram a raça mais perfeita que já pisou nesse planeta, nós somos a raça mais imperfeita, a pior, a mais degenerada. Isso quer dizer que a próxima geração que vier vai ser ainda pior, porque a tendência é sempre mudar e sempre mudar para pior. Tem uma brincadeira que é feita entre os jovens, nas universidades principalmente, né? É uma lei chamada Lei de Murphy, né? Acho que todos nós, de alguma maneira, já ouvimos essa expressão, né? Isso aí é a Lei de Murphy, né? Edward Murphy, ele era um engenheiro da Força Aérea Americana e, uma certa vez, em um dos seus experimentos lá com motores e tal, as coisas começavam a dar errado, aí ele começou a dizer, rapaz, se uma coisa pode dar errado, a expressão dele foi essa, se alguma coisa pode dar errado, dará. Se tiver que dar, existe a possibilidade de dar errado, vai dar errado. E ele conclui dizendo, e dará errado da pior maneira, no pior momento, e de modo a causar o maior dano possível. Essa frase foi repetida algumas vezes ali naquele ambiente, e depois saiu dali. Daí, então, começou a surgir várias brincadeiras com relação a essa chamada Lei de Murphy. Acontecesse alguma coisa ruim, isso aí é a Lei de Murphy. Por exemplo, né, quando a gente está vai fazer a refeição ali, pega o pão, passa uma margarinazinha, alguma coisa, e ele cai da mão, cai da sua mão o pão, normalmente vai cair como? Vai cair com o lado da manteiga virado para baixo, para o chão, para sujar. Se pode escapulir da sua mão, vai escapulir. E quando cair, vai ser da pior maneira possível, sempre com o lado da manteiga virado. Aí o pessoal diz isso aí, o que é a Lei de Murphy. Se você está com o dedão do pé ferido, e você vai andando pela rua ou dentro de casa, e você topar em algum lugar, você dá uma topada em algum lugar, vai ser exatamente em cima do ferimento. A Lei de Murphy. Né? Se você, por exemplo, você entra numa fila, né? Você chega no supermercado, num banco ali com pressa, sai correndo, você escolhe uma fila. Em geral, você vai perceber as outras filas todas andando na sua parada. Você vai escolher sempre a fila errada. Se você está com alguma coisa, um ferimento nas costas, uma espinha, alguma coisa que está machucado, e alguém vai falar com você, ele dá um tapa nas costas, vai bater exatamente em cima do lugar que está doendo. Se você vai procurar uma casa para alugar, alguma coisa assim, ele dá um molho de chaves, você vai testar, se você tiver com pressa, você chega dentro, naquele lugar com uma certa pressa, e você vai procurar, certamente, a última chave do molho é que vai abrir a porta. Lei de Murphy. Né? É claro que a Lei de Murphy é uma coincidência, né? É uma brincadeira baseada numa coincidência, porque muitas vezes o pão cai sem o lado da manteiga virado. A gente não percebe, a gente não se prende, a gente só se prende quando a coisa acontece de ruim. A Lei de Murphy, ela é uma realidade assim de brincadeira, mas na vida real, na física, existe uma lei verdadeira, uma lei da termodinâmica, uma lei física, né? Chamada de lei da entropia, ou lei da degeneração. Essa lei diz que tudo nesse planeta tende à degeneração, muda, mas sempre mudando para pior. E não precisa fazer muita coisa. Basta estar neste mundo
que passamos a mudar, e mudar para pior. E um exemplo que se dá, alguns exemplos que se dão dessa lei da degeneração, é que se você deixar qualquer máquina, o seu carro, uma moto, uma bicicleta, seja o que for, se deixar lá parado no tempo, durante algum tempo, você vai tentar ligar, vai tentar fazer funcionar, e não vai funcionar, porque vai enferrujar. Né? A máquina sozinha se degenera. Não precisa alguém lá com a marreta bater para quebrar, não. Ela sozinha quebra. É o processo natural da vida. Se você planta um jardim ou uma plantação qualquer e a deixa ali, não precisa fazer muita coisa. Logo, as ervas daninhas começam a surgir, começam a aparecer. E elas vão e destroem com toda e qualquer plantação. Essa é a lei natural da vida. É assim que acontece. É a lei da entropia, a lei da degeneração. Isso vai acontecer também com o casamento. A tendência do casamento, dois homens, um homem e uma mulher, que se unem em casamento, são duas pessoas diferentes. É tudo diferente. A tendência é dar errado. Essa é a tendência, essa é a regra. A regra do casamento é para dar errado. Nessa lei da entropia, num mundo regido pela lei da degeneração. A tendência é dar errado. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos com os amigos, a tendência é degenerar. O relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, a tendência vai ser essa. Nós somos regidos, irmãos, irmãs, amigos, todos nós aqui, nós somos regidos por essa lei chamada lei da degeneração, que a Bíblia chama de lei do pecado. É a lei do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, as coisas passaram a ser alteradas. Deus nos criou perfeito, criou tudo perfeito. Mas o pecado alterou tudo. Então a mudança para pior, ela é a regra. Eu quero apresentar a você nessa manhã alguém que você já conhece, mas quero te apresentar mais uma vez por um ângulo diferente, né? Um pouco diferente. Marcos capítulo 3. Na verdade, quem nos apresenta esse homem é o próprio Jesus. Mateus capítulo 3, no verso 16, Jesus começa aqui a escolher os apóstolos. Mas é interessante que, antes de nós adentrarmos esse verso aqui, é interessante um pensamento que nós ouvimos muitas vezes, até pregamos talvez, que Jesus escolheu os discípulos, todos eles menos um, menos Judas. A ideia é que Judas é quem se escolheu. Inclusive, aquele texto que diz que alguém se aproxima dele e diz: mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. E Jesus responde que as aves do céu têm ninhos, né, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Esse texto, essa expressão é atribuído a Judas. Acredita-se que Judas é que se aproximou de Jesus e se ofereceu como discípulo, né? Então, nesse ponto, é verdade que Judas se escolheu. Porém, quando chama os apóstolos, não foi Judas quem se escolheu, foi Jesus quem escolheu. Não é exatamente o que, embora esteja relacionado, né? Mas não é exatamente o que queremos enfatizar nesta manhã. Mas Deus nos escolhe, irmão. Jesus nos escolhe, não pelo que nós éramos ou pelo que nós somos. A escolha de Judas e dos outros apóstolos, todos que eram totalmente imperfeitos, todos eles, Deus nos escolhe pelo que nós seremos, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Esse é o método, esse é o critério que Deus escolhe. Ele olha para mim, para você, independente de quem você é hoje, o que você será, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Deus escolheu este homem aqui,
capítulo 3, verso 16. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, verso 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Tiago e João, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Eu acho bem significativo que o apelido de João, Tiago e João, mas eu quero nessa manhã falar de João, né? João era chamado de Boanerges, o filho do trovão. É digno de nota que esse apelido de filho do trovão, quem dá para ele é o próprio Jesus. A Bíblia diz aqui, nós lemos, que Jesus é que os chamou de filho do trovão. Eu fico assim a imaginar quem eram esses homens. Como é que era João? É claro que João não foi criado para se tornar um filho do trovão. Mas quando João nasceu, ali no seio daquela família de judeus devotos, como era o caso de Zebedeu, seu pai, havia muita expectativa de que se tornasse assim um grande homem de Deus. Alguém importante na família, alguém que representasse bem o nome do Deus de Israel. Mas com o passar do tempo, talvez ali na infância, adolescência, a lei da entropia, né, ou a lei do pecado começa a atuar no coração de João. E João começa a mudar. E logo, João se torna talvez o personagem mais briguento que havia na sua região. Brigão. Briguento mesmo. Era aqueles que chegavam no futebol, que a gente chama aqui baba, não sei se o pastor Wagner lembra dessa expressão, chega no baba, ele acaba com o baba, ele briga, ele só dá chute nos outros. Era assim João. João chegava num ambiente, podia estar um ambiente alegre, um ambiente de festa, ele criava confusão. Assim era João, o filho do trovão. Uma plantinha que foi criada para ser uma bênção, mas se tornou de uma planta degenerada. João é aquele, juntamente com seu irmão, o filho do trovão, e quando Jesus se aproximou de uma aldeia de samaritanos e pediu pousada, mandou o recado, e os samaritanos que perceberam que eles tinham a aparência de judeus, que estavam como que estivessem indo para Jerusalém, eles rejeitaram. E João disse, mestre, não vai deixar barato não. Vamos orar aqui para que desça fogo do céu e consuma aquela aldeia toda. Esse era o coração, o espírito de João, irmãos. A lei de Murphy diz, se uma coisa pode dar errada, certamente dará. A lei do pecado, ela diz que nós tendemos para a degeneração, para o mal, para nos tornarmos cada vez pior. A natureza humana é má continuamente. Essa é a lei da vida neste mundo de pecado. Se nós pegarmos uma caixa, um cesto de laranjas, e esse cesto de laranjas estiver com laranjas todas estragadas, e colocarmos uma laranja boa ali no meio, qual é a chance de aquela laranja boa purificar aquelas laranjas estragadas? Nessa lei, nesse mundo da lei do pecado, é zero. Só tem uma única chance de uma laranja boa entrar no meio de várias laranjas que estão estragadas, ficar ali algum tempo, e aquela laranja boa produzir a cura de todas as outras laranjas. Só tem um jeito. É se acontecer um milagre. Somente um milagre. Só algo sobrenatural poderá causar isso aí. João, uma planta degenerada, o filho do trovão. Para que ele mudasse, teria que haver uma intervenção divina. E louvado seja Deus, irmãos. A Bíblia relata, nós vemos aqui, que aconteceu. Uma mudança na vida de João. João é chamado por Jesus na beira da praia. Segue-me. João passa a acompanhar os passos de Jesus, a captar cada uma de suas palavras.
De olhos arregalados, ele contemplava os seus milagres. A maneira como Jesus tratava as pessoas era diferente de tudo que ele tinha visto antes. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no coração de João. Ele começa a mudar totalmente os seus objetivos, seus planos, seus sonhos. João começa a querer se tornar parecido com Jesus. Ele almeja ser igual a Jesus. Ele começa a imitar Jesus na maneira de falar. Instintivamente, ele começa a querer ser igual a Jesus. É do coração. É o Espírito Santo alterando os pensamentos, os alvos, os sonhos, os planos. Uma intervenção de Deus. João era o mais jovem entre os apóstolos. Portanto, João era o mais suscetível, né, à ação de Deus. Dizem assim os psicólogos, né? A verdade é que João se tornou muito parecido com Jesus, muito parecido. E a gente percebe nas páginas da Bíblia o filho do trovão sendo transformado. Já agora não é mais o filho do trovão, ele agora é o discípulo do amor. O filho do trovão se torna, pela ação de Deus, pela convivência com Jesus, pela ação do Espírito Santo do coração dele, por isso. Ele passa a se tornar o filho, ou melhor, o discípulo do amor, o discípulo amado. É ele quem diz, aquele discípulo a quem Jesus amava. Se você faz uma leitura rápida desse versículo, e essa expressão ela aparece algumas vezes na Bíblia, e se você ler de forma apressada, pode ser que você chegue à conclusão que Jesus amava mais a João do que aos outros, porque a Bíblia não diz de Pedro, por exemplo, aquele discípulo a quem Jesus amava, só diz de João. Mas se você observa com mais cuidado a palavra de Deus, você vai perceber que essa expressão só aparece no livro de João, em outro lugar, mais nenhum. Ou seja, é João quem diz. João percebia o amor de Cristo por ele. E ele fazia questão de anunciar isso. Por isso ele remove o seu nome do seu evangelho. E ele usa a expressão aquele discípulo a quem Jesus amava. Toda vez vai se referir a ele. Quando estava lá na Santa Ceia, ele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Quem era? Aquele discípulo. Aquele ex-filho do trovão. Mas é assim que Jesus amava. E ele foi transformado pelo amor de Jesus. Aí quando a gente percebe os escritos de João, especialmente suas cartas, João diz, filhinhos, amemos não somente de boca, somente de palavra, de língua, amemos de fato e de verdade. Ele diz amados, essas são as expressões de João. O discípulo que se tornou mais parecido com Jesus. É verdade que nós tendemos para o mal. Essa é a tendência da natureza humana. Você e eu lutamos contra nossas más tendências. E almejamos que haja uma mudança. O apóstolo Paulo diz isso. Em Romanos, é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto. Romanos 12, verso 2, bem conhecido esse texto. Diz assim, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu gosto muito de uma outra versão aqui da Bíblia, deixa eu compartilhar com você aqui, é a nova tradução na linguagem de hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. É Deus quem faz isso. É Deus quem transforma, é o Espírito de Deus que transforma.
uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Transformai-vos pela renovação, disse o apóstolo Paulo, da vossa mente. A mudança, ela pode acontecer. Você é um filho do trovão, uma filha do trovão? Quais são as dificuldades que mais te causam problemas, te perturbam? Quais são? Você é muito ciumento, muito ciumenta. O Espírito de Deus pode transformar o seu coração. Na verdade, isso é um imperativo. É uma ordem de Deus. Transformai-vos. Só o Espírito Santo pode fazer a transformação. Eis a importância de um ambiente como esse aqui, irmãos. Sala 57. Não somente pelas mensagens maravilhosas que temos ouvido diariamente, que temos lido aqui na Palavra de Deus. E elas sempre nos chamam a atenção para um detalhe na nossa vida que precisa ser mudado, ser alterado. Mas não somente pela palavra pregada, pela palavra cantada, mas também, principalmente, pelos testemunhos. A gente percebe a ação de Deus na vida de outras pessoas. E Deus fala a nós. Quando eu me emociono aqui com alguns testemunhos que temos ouvido aqui, assistido, né? Deus fala para mim, pode acontecer com você também. Se você deseja a mudança, ela pode acontecer com você também. Vem para perto de mim. Faça como fez João. Vem dormir comigo aqui pertinho de mim. Vem comer comigo. Vem andar comigo. Vem ouvir minhas palavras. Preste atenção ao que eu estou dizendo. Permita que seu espírito seja envolvido pelo meu espírito. Que o seu coração seja envolvido pelo meu coração. E permita que o milagre aconteça, como aconteceu na vida de João. João é apenas um dos exemplos de muitas e grandes transformações que têm acontecido no meio do povo de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, disse Paulo. Mas ele próprio ainda sofria, porque a transformação não havia acontecido com ele. E eu quero ler o último versículo, para nós encerrarmos essa reflexão aqui. Em Filipenses, um texto clássico, né? Filipenses, capítulo 3, versos 12 até o 14. Paulo diz assim, ó, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não, eu estou totalmente imperfeito ainda, ele diz. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. E ele continua no verso 13. Irmãos, ele está deixando bem claro, olha, eu não sou perfeito. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado ainda a perfeição, não alcancei. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu ainda não venci meus traços negativos de caráter, Paulo está dizendo. Mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para me aproximar dele. Eu prossigo para ter comunhão com Deus. Eu prossigo na busca do Espírito Santo. A minha única esperança, a sua única esperança. A nossa maior e mais urgente necessidade. O Espírito Santo. Prossigo para o alvo. Talvez um dia eu perca o caminho, mas volto para o caminho, porque eu prossigo para o alvo. Eu tenho que andar para frente, prosseguindo sempre para o alvo. Você já alcançou a perfeição? Eu temo que não. Talvez não. Talvez isso te desanime, porque os seus maus traços de caráter estão sempre aparecendo. O filho do trovão, a filha do trovão, sempre aparece, e às vezes, como dizia Murphy, da pior maneira, no pior momento. Isso tem atrapalhado o seu crescimento como cristão, tem atrapalhado o seu testemunho diante das pessoas que você ama.
prossiga para o alvo. Alguns anos atrás, eu vi no Facebook, eu quero concluir com essa ilustração aqui, eu vi no Face, alguém compartilhou uma foto que eu achei interessante, eu trouxe aqui para você ver, você já deve ter visto também, essa aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais para perto, mais para trás, ó, para ficar muito em cima. O que é que nós vemos aqui? É um ambiente que alguém está num carro, né, dirigindo, e a visão dele, tem a estrada aí, tem um pequeno retrovisor ali em cima. E junto com essa figura tinha uma pergunta. A pergunta era, por que o vidro do para-brisa é maior do que o vidro do retrovisor? Essa era a pergunta. Pense um pouquinho aí. Por que o vidro do para-brisa é maior do que o vidro do retrovisor? E a resposta vinha logo a seguir. Sabe qual era a resposta? Porque o caminho que você tem a percorrer, ele é muito mais importante do que aquele que se deixou para trás. A gente olha no retrovisor e às vezes vemos ali uma estrada esburacada, mas já ficou para trás. Você olha no retrovisor e vê um buraco de, nossa, quase que eu caio naquele buraco. Ou quem sabe, nossa, que buraco que eu caí, olha o tamanho do buraco que eu caí. Já ficou para trás. O que importa é que você tem que ter uma visão muito grande aqui na frente, porque você ainda tem um caminho grande para percorrer. E esse é mais importante. Alguém já disse que o melhor de Deus para nós está sempre à nossa frente, nunca lá atrás. Sempre à frente. Esse pensamento evoca as palavras de Paulo. Prossigo para o alvo. Eu não me importo que as coisas ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo. Porque o melhor de Deus para mim está aqui, lá na frente. Então, o caminho, o vidro tem que estar o maior possível bem aberto, para olhar tudo, se tem buraco na pista. Se vem outro carro de lá para cá, se está na contramão, você olhar o caminho, você tem que estar ligado no caminho. O retrovisor é importante? Claro que é importante. Porque nos faz ver o caminho já percorrido. E o nosso passado, ele nos serve de lição, ou lições. Nós aprendemos mais com os nossos erros, é claro, né, do que com os acertos, é verdade. Mas o retrovisor vai estar aqui. É importante que de quando em quando a gente dê uma olhadinha para trás, né? O pensamento, né, da inspiração, né, Ellen White nos diz assim, né? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou até aqui. Talvez você, como eu e como Paulo, ainda não tenha obtido a perfeição. É certo que não. Mas precisamos prosseguir para o alvo. E louvado seja Deus, porque esse ambiente aqui que nós estamos, da sala 57, nos estimula a isto, a prosseguir para o alvo. Aqui nós vemos pessoas caíram, levantaram. Não estão isentos de queda, podem cair outra vez, mas irão levantar outra vez. Vão prosseguir para o alvo. Tentou dominar o temperamento, mas falhou. Mas prossegue, levanta e vai, continua. Como diz uma música popular, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque nós prosseguimos para o alvo. Existe um chamado. Deus nos chamou para mudanças. Vivemos num mundo em que tendemos para o pecado, para o mal, cada dia pior. Essa é a nossa sina, como alguns usam essa expressão, né? Nós tendemos para o pecado. Cada dia pior. Mas como aconteceu com João, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com Noé, com vários homens da Bíblia, vai acontecer comigo e com você. Se prosseguimos olhando para cima, para frente, olhando para Deus e permitindo que faça a mudança que quer fazer na minha vida e na sua vida. A mudança, ela é real, uma ação de Deus, mas é real. O milagre da laranja que transforma as outras pode acontecer com você e comigo, porque Deus deseja fazer esse tipo de milagre.
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos compreender tudo que Ele deseja fazer conosco, tudo que Ele almeja, e possamos nos submeter à sua ação. Pastor Wagner, já pode orar? Meu amigo, o caminho que você tem a percorrer é muito maior do que o caminho que você já percorreu. Tremendaço, cara. Tremendo. Mensagem poderosa, falou direto ao meu coração, pastor. Eu glorifico a Deus, como é bom ter vocês aqui e cada um traz uma mensagem de um jeito, pensa de um jeito, aborda de um jeito e as ovelhas vão sendo alimentadas, né? Deus seja louvado, pastor, pela sua mensagem. Sabe o que falou muito ao meu coração sua mensagem, pastor? Porque de fato, o pecado criou um aspecto degenerativo, né, pastor? A gente envelhece, a gente morre, né? Mas o Senhor, com o sangue dele, criou um retrocesso absoluto nesse processo. E no meio dessa degeneração, tudo pode ser novo. Nosso maravilhoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, e o teu chamado não é para que nós transformemos a nós mesmos. Não, o teu chamado é para que nos aproximemos de ti, para que nos coloquemos em tua presença, para que o Senhor realize a transformação que tanto necessitamos. Essa transformação, ela é real, porque já percebemos isso acontecer com várias pessoas na tua palavra. Aqui mesmo nessa sala, já vimos muitas vezes relatos dessa transformação acontecer. Almejamos, ó Deus, que isso aconteça conosco, se possível ainda nesse dia, que meu coração seja mudado, que o nosso coração, a nossa mente seja alterada, que esse processo de degeneração que foi deflagrado com a entrada do pecado possa ser refreado pelo teu Espírito Santo em nossa vida, e tudo de fato se faça totalmente novo. Embora ao olharmos para nós mesmos, pode ser que não iremos perceber isso, mas que as pessoas ao nosso redor, que estejam próximas de nós, percebam que existe uma mudança em andamento, uma transformação completa em andamento, uma nova criatura que vai surgindo. Existe aqui, dentro desta sala, aqui no Zoom, no YouTube, pessoas que acompanham essa oração, que acompanharam toda essa reflexão. Existem corações carentes da tua graça, todos os corações, por isso estamos aqui. Existem pessoas, ó Deus, que têm tido batalhas terríveis contra o pecado, e muitas vezes têm saído derrotadas. Nesta manhã, ó Deus, rogamos que o teu Santo Espírito alcance vitória em nosso coração. Que todos nós aqui temos a convicção de que uma mudança, de fato, já está ocorrendo na nossa vida. Que possamos aceitar a transformação que o Senhor está operando em nossa vida. Que possamos aceitar a nova criatura que vem nascendo cada dia em nós. Que possamos viver em função dessas mudanças, desses pensamentos, dessas ideias e desses ideais. Que o Senhor cure a todos nós, que o Senhor salve a todos nós. É o que nós rogamos nesta manhã e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.